Tudo bem, meu povo? Vamos aqui para mais um módulo aqui com vocês. Administração de recursos materiais, gestão de almoxarifados e agora vamos ver distribuição interna de materiais, né? Existe a distribuição interna e externa, tá? Mas o foco dos almoxarifados é fazer o quê? A distribuição interna, tá ok? Vamos lá então, ó. Distribuição de materiais é a atividade derradeira da gestão de almoxarifados, né? Aquela última, cuja finalidade é fazer chegar o material em perfeitas condições ao usuário. Há autores que fazem a seguinte divisão. Distribuição interna, que é o nosso foco aqui, diz respeito à distribuição de materiais internamente à organização para a continuidade de seu processo de trabalho. E a distribuição externa trata da entrega dos produtos acabados a seus clientes, o que pode envolver mais de um meio de transporte, que não é o nosso foco aqui. O nosso foco é a distribuição interna, aquela que o almoxarifado entrega para a linha de produção, ou entrega aí os materiais de expediente para os escritórios. A distribuição de materiais, por envolver o deslocamento físico dos bens, do almoxarifado até o seu consumidor, está intimamente relacionado ao tópico movimentação e transporte de materiais. Item importantíssimo para a sua prova. Movimentação e transporte. Você vai ver como é interessante. Para Gonçalves, em 2007, há uma estreita relação entre os equipamentos de movimentação e os de armazenagem dos materiais. Segundo esse autor, os equipamentos de movimentação, por exemplo, a empilhadeira, devem ser escolhidos dentro de um planejamento global que envolve as características dos materiais, suas formas de acondicionamento e embalagens e o fluxo geral dos materiais. No almoxarifado, conseguir harmonizar essas variáveis implica a redução de custos operacionais e o aumento da produtividade, sempre, né? Leis de movimento, leis de armazenagem são importantíssimos. A gente vai ver isso aí. Com relação à movimentação dos materiais, deve-se perseguir os seguintes objetivos: obter um fluxo eficiente dos materiais no almoxarifado e utilizar critérios ergonômicos, visando evitar fadiga e lesões dos colaboradores também, né? Não é para surrar as pessoas, não. A eficiência do sistema de movimentação de materiais é condicionada à observância de algumas regras básicas denominadas leis da movimentação de materiais listadas a seguir: flexibilidade, manipulação mínima, máxima utilização dos espaços disponíveis, máxima utilização dos equipamentos, máxima utilização da gravidade, menor custo total, mínima distância, obediência do fluxo das operações, padronização, segurança e satisfação. Então, temos 10 regras, 10 leis de movimentação. Isso cai muito em prova, muito em prova. Você vai ver por quê. Flexibilidade, a lei de número 1. Emprega-se equipamentos que possam ser utilizados na movimentação de vários tipos de cargas, né? Eu tenho que ser tem que ter flexibilidade, uma empilhadeira que consiga transportar variados materiais, né? A utilização do pallet, por exemplo, ajuda muito nisso aí. Manipulação mínima. Evitar a manipulação dos materiais ao longo do ciclo do processo e utilizar o transporte mecânico ou automatizado sempre que possível, né? Evitar ficar pegando no material, né? Tudo aí mecanizado. Isso é a lei da manipulação mínima. Máxima utilização do espaço disponível. Maximizar o aproveitamento do espaço cúbico disponível, né? Tanto aquele princípio, né? Tanto no comprimento, largura e altura. Utilizar aí prateleiras, né? Usar os pallets também, ocupar os espaços até em cima. Máxima utilização dos equipamentos, maximizar a utilização dos equipamentos, diversificando o seu emprego, né? Os equipamentos terem aí mais de uma utilidade, não serem exclusivos. Máxima utilização da gravidade, isso aqui é interessante, ó.
aproveitar da gravidade sempre que possível para a movimentação dos materiais, que vai gerar menos custos, né? Usar rampas, né? Rampas para descerem, rampas para subirem, né? Para não precisar ficar erguendo aí, né? Usar aí os princípios da gravidade aí ao nosso favor. É uma lei interessante, são 10, estamos na sexta. Menor custo total, selecionar equipamentos ponderando custos totais e tempo de vida, né? Levando em consideração aí o chamado custo-benefício. Regra de número 7, mínima distância, cai muito em concurso. Reduzir distâncias a movimentações, eliminando trajetos em zigue-zague, né? Priorizar os trajetos em linha reta, né? Que tornam a ser mais eficientes. Número 8, obediência do fluxo das operações, adotar os trajetórias da movimentação de materiais de modo a facilitar o fluxo produtivo, ou seja, aqueles materiais que entram e saem com a grande frequência tem que ficar onde? Mais perto da saída, né? Obedecer o fluxo aí. 9, padronização, utilizar equipamentos padronizados, facilitando a manutenção e o intercâmbio sobressalentes, né? Então, padronizar, né, gente? Tem que padronizar. E a lei de número 10 e última, segurança e satisfação, promover a segurança dos colaboradores e reduzir a sua fadiga, isso utilizando de equipamentos que tragam um conforto maior aos colaboradores. Vamos lá, questão de número 1, que é a respeito desse assunto, sobre a distribuição e sobre as leis da movimentação. Carlos está assumindo o cargo de analista administrativo da Secretaria de Administração e está apreensivo em função do seu desconhecimento a respeito dos novos colegas de trabalho, novas rotinas de trabalho, entre outros aspectos. Como bom observador, Carlos percebeu que os materiais do almoxarifado estavam organizados segundo o sistema de estocagem livre, ou seja, que eu não tenho um lugar determinado para o material. Isso facilita que eu possa chegar e colocando onde está vazio, mas aumenta o controle, né? A gente viu isso. Prateleiras, pallets e racks, né? Os racks parecem bem distribuídos no espaço, mantendo corredores espaçosos, né? Que permitem o trânsito, movimentação dos materiais, né? Importante, né? Um corredor, por exemplo, ele tem que ser adaptado, gente, para passar, por exemplo, 2 empilhadeiras ao mesmo tempo, né? Uma de um lado contra a outra do outro lado. Isso facilita aí e agiliza o trabalho. A partir da situação hipotética descrita e considerando os preceitos de administração de material e logística, julgue o item que se segue, né? Vamos lá. Na movimentação de materiais, devem ser consideradas as seguintes leis. Lei da obediência do fluxo das operações, segundo a qual as distâncias na movimentação e no transporte devem ser reduzidas, eliminando ao máximo trajetos em zigue-zague. Será que esse é a lei da obediência do fluxo? Não, né? Vamos ver. E a lei da manipulação mínima, que determina que a manipulação dos materiais ao longo do ciclo de processamento deve ser evitadas e que o transporte mecânico automatizado deve sempre que possível ser utilizado. Essa segunda parte está certa. Agora, esse do zigue-zague aqui, vamos ver qual que é do zigue-zague lá? Se é obediência, importante guardar essas leis, ó. Não, do zigue-zague é a lei da mínima distância. O da obediência do fluxo adota os trajetos de movimentação de materiais de modo a facilitar o fluxo produtivo e não a evitar zigue-zague. Evitar zigue-zague, voltando aqui, quem que é? Mínima distância. Tornou a questão o quê? Errada, uma questão de zona grande dessa aí, né? Para estar o quê? Errado, tá ok? Errado, marca aí no seu controle de questões, né? Resolva muitas questões. Sempre peço que vocês resolvam muitas questões. Tá ok? Pessoal, então, ficamos por aqui hoje, né? Nessa parte aqui.
Espero que tenham gostado aí dessa aula. Se gostou, avalie ela positivamente. E o nosso central de atendimento, 65-99971-9373 é o nosso WhatsApp aqui. LAC Concursos com vocês, sempre juntos, até a sua aprovação, tá ok? E não se esqueça, né? Personal Coach, gente, acompanhe. Gente, isso aqui é tão importante, seu treinador pessoal. Gente, não é só fazer o curso online, tem que ter disciplina. Bota isso na sua cabeça, tá ok? Que vai dar certo, eu garanto, tá? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Clique lá.